Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente estende aí cordiais boas-vindas aí a vocês que reservou esse tempo para poder assistir essa live aqui, esse bate-papo. Então, agradecemos muito aí a todos vocês, espectadores. Agradeço muito aí ao Paulo Coutinho, agradecemos pelo convite que aceitou aí da Agric, para poder fazer para nós essa apresentação aí. O tema dessa live é pulverização agrícola, como fazer uma aplicação de qualidade. Então, o objetivo dessa live aí é ajudar você, profissional, a aplicar os defensivos agrícolas com menos desperdício da maneira correta. É isso aí, Paulo. Isso aí, Adeilson, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente sempre gosta de falar, né, em cima do trabalho que a gente tem feito aí quase a vida toda, com muito prazer. E a gente vai abordar nesse bate-papo aqui, então, aspectos ligados à qualidade das aplicações, chamando atenção para alguns pontos que a gente acha que são realmente importantes para gerar melhores resultados, né, nos tratamentos fitossanitários. Muito bem, a gente agradece aí, um grande abraço lá à equipe da Coman, a Carlos Cordeiro aí, essa parceria que nós estamos estabelecendo juntos aí para poder fazer essa série de lives juntos aí. E vocês, espectadores, deixem aí as suas perguntas, os seus comentários nas caixas de perguntas, que ao final da live nós teremos o maior prazer de responder. O Paulo, em específico, vai estar abordando esse assunto aí. E durante a live vai acontecer um sorteio de 5 assinaturas do nosso plano mensal do Agric. O link para poder participar do sorteio vai ser divulgado na caixa dos comentários da live e também em uma mensagem pop-up. Então, você fique atento a isso aí, para você poder participar e, quem sabe, né, você vai ser o sortudo aí de levar uma dessas assinaturas de plano mensal. E só é válido esse sorteio para os espectadores da live que fizeram a sua inscrição, o nome, né, que você participou lá, você registrou seu nome. Então, é importante aí que você se manifeste na hora que você for sorteado, manifeste lá que você está presente lá, tá bom? E aí, então, esse plano, ele dá acesso, direito aí, por 30 dias, você emite receitas de forma gratuita, de forma ilimitada, e você tem acesso a todo o nosso suporte, tem acesso ao treinamento, fica tranquilo. E você tem 3 meses para poder resgatar essa assinatura. Talvez você ganhe ela agora, mas não vai utilizar, você ainda tem 3 meses à frente para utilizar aí a assinatura mensal do Agric. Qualquer dúvida aí sobre o sorteio pode ser feita no chat de perguntas, né, que a Julie, que ela está nos auxiliando aí, na nossa área de marketing, e moderadora da live também, ela vai poder responder. Assim, então, o Paulo, diz para nós quais são os principais pontos que devem ser considerados para uma pulverização agrícola de qualidade. Bom, Adeilson, vamos começar a responder essa pergunta, né? Vai ser um bate-papo aqui. Se me dá licença, eu vou compartilhar aqui, então. Eu preparei uma pequena apresentação só para facilitar aqui, para nos organizarmos. E deu azar de estar sem o mouse aqui, ele pifou agora, mas eu vou aqui com o mousepad me ajeitando. Ó. Já está compartilhando aí, não é isso? Me confirma? Vamos lá, vamos aguardar aí, deve... Está sendo compartilhado ou não? Nesse ainda não chegou a... Então, um momento aqui, eu não devo ter feito agora sim, compartilhar. Agora sim, agora vai. Isso, é isso aí. Vamos aqui disparar, então, a nossa apresentação. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra a gente estar aqui participando desse bate-papo junto com você. E respondendo a sua pergunta, como bom mineiro, eu gosto de responder uma pergunta com outra pergunta, né? Para a gente entender um pouco esses fatores aí de qualidade na aplicação, é importante a gente lembrar, né, ou ficar sabendo qual que é um bom conceito de aplicação de defensivos. Então, a gente pode resumir isso como fazer gotas de tamanho adequado, muito bem distribuídas no alvo, e trabalhando em condições climáticas adequadas para garantir, então, boa cobertura no alvo e boa penetração das gotas no alvo. Então, observe que eu já destaquei aí, pessoal, essas palavras gota, né, tamanho de gotas, a palavra distribuição também, clima,
cobertura, penetração, esses são alguns dos pontos chaves, né? Se eu for listar agora, assim, de uma maneira rápida, a gente já vem falando isso ao longo dos anos, que a gente vem dando treinamentos, a gente criou, então, a sigla META com TH, só para lembrar de 5 pontos chaves. Primeiro, momento da aplicação. Segundo, é de equipamento em bom estado, fazer gotas de tamanho adequado, o horário das aplicações, que indiretamente vai estar ligado ao quê? As condições climáticas, né, que tem que ser o mais favoráveis possíveis para a gente ter pouca perda de gotas por deriva e evaporação. E um ponto-chave também que a gente considera é a gente estar sempre avaliando o que a gente está fazendo. Então, avaliar os resultados das aplicações, avaliar os equipamentos, avaliar o que nós estamos fazendo, porque quando você avalia, você consegue fazer reajustes se necessário, seja no equipamento, seja no procedimento operacional daquela aplicação, ok? Ok, Paulo. Excelente. Então, digamos assim, que o agricultor chegou lá no campo com os defensivos lá, então ele pode pulverizar todos os defensivos da mesma maneira? Não. Por quê? Primeiro que produtos diferentes exigem estratégias diferentes de aplicação. Se eu falar, por exemplo, no inseticida, fungicida, eu preciso de uma cobertura maior no alvo, então eu vou ter que trabalhar com gotas menores. Se eu falo num herbicida sistêmico como o glifosato, eu já posso trabalhar com cobertura menor, então isso implica que eu vou poder trabalhar com gotas maiores. Então, realmente, cada produto tem uma estratégia própria de aplicação. Além disso, quando a gente faz uma aplicação, nós temos o objetivo de atingir um alvo, né? Normalmente é um alvo biológico, sejam os insetos, sejam os fungos, sejam as ervas daninhas. Então, cada alvo biológico desse pode exigir também uma estratégia diferente. A gente tem o comportamento dos insetos, por exemplo. Muitos deles tendem na parte do dia, ficarem na parte inferior da cultura, né? É o caso de percevejo, falsa medideira. Percevejo, escuta o barulho do trator, eles já começam a descer pela cultura dentro, né? E outros insetos têm o hábito, às vezes, de ficar muito escondido ali dentro de partes específicas da cultura, como é o caso do bicudo do algodão, que fica dentro da maçã, a lagarta do cartucho também, que se posiciona ali escondida com grande dificuldade de acesso às gotas. Então, cada alvo vai exigir uma estratégia melhor de tamanho de gotas, às vezes angulação dos jatos, horário de aplicação, né? Se procurar trabalhar uma aplicação do inseticida no horário em que as pragas estão se movimentando mais por sobre a copa das lavouras, tudo isso está envolvido. E outro aspecto também é a própria questão da condição climática, que vai afetar a maneira como eu vou aplicar. Então, o mesmo produto, se eu estou aplicando numa condição climática, numa condição climática adequada, eu posso usar, por exemplo, gotas menores volumes de aplicação. Mas, se a condição climática está desfavorável, eu já tenho que adotar uma outra estratégia. Eu tenho que aumentar o tamanho de gotas para não ter tanto risco, não ter tantas perdas aí por deriva e evaporação das gotas. Legal, Paulo. Então, são detalhes aí que o pessoal tem que dar muita atenção, hein? Sim. Então, me diga aí, como que a tecnologia de aplicação pode impactar nos resultados de uma safra? Bom, essa pergunta ela é bem complexa, né? A resposta já começa, então, a ficar um pouquinho mais complicada, mais detalhada, né? Então, lembrar que a gente citou aqueles vários aspectos, e quando você faz uma aplicação, nós temos como objetivo de controlar, né, aquele alvo biológico. Então, para ter essa efetividade, para garantir que a cultura possa expressar todo o seu potencial genético de produção, nós temos que atentar a todos esses aspectos que a gente colocou e outros mais que a gente ainda vai citando aqui no nosso bate-papo. Então, o momento das aplicações que a gente considera é importante porque, primeiro, entender o que é esse momento que a gente está falando, né? Você tem que entrar com a aplicação antes que aquela praga, doença ou erva daninha esteja causando já um prejuízo na lavoura. Se você atrasar a entrada da aplicação, o prejuízo já ocorreu. Nós temos que lembrar também, gente, que o pulverizador, quando ele entra na lavoura, 60% dos gastos já foram feitos, com preparo de solo, adubação, correção, plantio, os insumos, né, as sementes e tudo mais. Então, realmente é muito importante que você inicie a aplicação no momento correto, antes de ter algum prejuízo ocorrendo. E, por outro lado, você também não pode fazer toda a aplicação com muita antecedência, porque você pode jogar um produto sem necessidade, ou está jogando um produto onde você ainda não tem uma população adequada de alvo biológico, né, vamos dizer, de insetos, para que você tenha um controle eficiente.
Outro aspecto que a gente cita, né, dentro daquela sigla lá, o segundo tópico, que é equipamento em bom estado, né? Então, a gente tem que ter o equipamento em estado geral perfeito, sem vazamentos, todos os componentes funcionando adequadamente, garantindo que ela faça uma aplicação perfeita. E também destacamos aqui na questão do equipamento pontas adequadas na barra. Para quê? Gerar as gotas de tamanho adequado. Para isso, a máquina tem que estar com a calibração adequada, ou seja, uma pressão adequada nas pontas, para que elas forneçam, então, o volume adequado, para que você tenha realmente aquele volume de aplicação programado, por exemplo, 100 litros de calda por hectare, né? No caso de autopropelidos, que é a realidade hoje das grandes propriedades, você pode pensar, nossa, nós temos aqui um controlador eletrônico na cabine que automaticamente vai calibrar essa máquina. Mas a gente não pode esquecer que esse controlador eletrônico ele é um computador que vai fazer seu trabalho baseado na informação de sensores. Então é muito importante uma aferição periódica desses sensores, uma inspeção, por exemplo, o fluxômetro, que é o sensor que informa constantemente para o controlador qual é a vazão que está indo para a barra em litros por minuto. Ele pode ser inspecionado e deve ser inspecionado visualmente. Você remove ali, ele tem uma hélice no interior dele que gira, e para você verificar o estado dessa hélice. Ela tem que estar em perfeito estado, girando livremente, você sopra, ela tem que girar livremente. Então, todo esse cuidado é importante em relação ao equipamento. E, finalizando aqui, um dos pontos-chave também de equipamento é a questão da distribuição adequada da pulverização sobre a barra. Aí entra toda a questão de altura correta da barra, de pontas novas, em bom estado, né? Essa altura da barra vai garantir o cruzamento adequado entre os leques, que vai então nos garantir uma boa distribuição. Falando em distribuição, a gente mostra aqui, né, a imagem aí da mesa, a ferramenta que a gente utiliza, né, e deve utilizar para fazer a avaliação de distribuição, que é a mesa de checagem da distribuição. Então, ela possui 20 canaletas, você deita embaixo da barra, pulveriza e levanta. E ali você tem uma referência. Então, à esquerda a gente tem uma referência de uma boa distribuição e à direita uma referência de uma má distribuição, que eu cito aqui é obtida com jato cone vazio, que não é a melhor distribuição. Se eu quero boa distribuição, eu acho que a gente não está vendo aí essa imagem. Você quer mostrar para nós essa imagem? Não tem um slide com duas imagens? A gente não está conseguindo visualizar nesse momento aí. Os slides anteriores, visualizaram-se as frases ou não? Não, a gente não chegamos a ver. Ah, então vamos fazer o seguinte, Se não está você compartilhando, né? Deixa eu voltar mais uma vez aqui ao compartilhamento, um momentinho. Ok. Definir o monitor 1, estou compartilhando. Hora nenhuma apareceram os slides? Não, esses anteriores não. Agora a gente está conseguindo ver aí. Ok. Eu acho que essa parte aí que você comentou da altura de barra aí, que mostra, né, a Isso, mesa as corretora, imagens. eu acho que é interessante. O pessoal acho que ficou curioso aí. Tá, perfeito. Então vocês desculpem, né? Eu não vou entrar no modo de apresentação, eu vou deixar nesse modo que eu acho que quando eu passei para o modo de apresentação, parece que interrompeu o compartilhamento, né? Vocês me desculpem. Tranquilo, Paulo. Então, pessoal, Estamos estava ao falando. vivo. Ao vivo é assim. É, assim mesmo, né? Aqui à esquerda, uma boa distribuição, significa que estamos com pontas novas, pontas de boa qualidade e pontas de jato leque plano. À direita, o exemplo de uma má distribuição, provavelmente por estarmos com pontas de jato cone vazio. Provavelmente não, certamente. Jato cone vazio, gente, não dá distribuição boa igual dá um jato leque plano. Pra vocês imaginarem, em vários países da Europa é proibido você usar cone vazio na barra. Se você for ver aí aplicativos hoje que a gente tem para fazer recomendação de pontas, quando você fala em aplicações em área total, ou seja, usando a barra do pulverizador, esses aplicativos não vão recomendar pontas de jato cone vazio. Cone vazio, na realidade, é uma necessidade hoje dos produtores que adotam a técnica da baixa vazão e necessitam de pontas realmente de baixa vazão, baixo volume, né? E que fazem gotas muito finas, que é o que fazem as pontas de cone vazio. Voltando agora à questão de outros fatores, né? Já falamos então momento de aplicação, falamos um pouco sobre tamanho de gotas, sobre o estado do equipamento. Vamos agora chamar atenção para tamanho de gotas. Então, o tamanho de gotas tem que ser
Paulo, se você estiver ouvindo, talvez dá uma checada no seu áudio aí, vê se tá, a gente não está conseguindo te ouvir aí, vê se está ligado, aconteceu talvez alguma coisa aí para dar uma checadinha nele. Não. Agora. Agora. Tá. Ok. De uma hora para outra caiu? Isso. Talvez a partir de que ponto que vocês me escutaram? É a última fala minha. Você estava... foi pouco tempo atrás, né, mesmo, né? Paulo, quando você estava falando aí das pontas, tá? Ok. Então, eu já comentei que... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aqui jogar meu slide, não precisa apresentar, que não tem imagens, né? Ok. Então, já falamos de momento, já falamos de equipamento. Outro aspecto importante na qualidade de uma aplicação é a questão de fazer gotas de tamanho adequadas, né, ao produto que nós vamos aplicar para gerar a cobertura que a gente necessita. Por exemplo, inseticidas e fungicidas necessitam de mais gotas, então tem que trabalhar com gotas menores. Ao volume que eu vou trabalhar, maiores volumes, eu posso trabalhar com gotas maiores. Menores volumes exigirão que eu trabalhe com gotas menores. E também a estratégia de penetração das gotas. Se eu necessito de mais penetração das gotas, por exemplo, se a minha lavoura está mais fechada, eu tenho que trabalhar com gotas menores, porque elas tendem a penetrar melhor. E outro ponto-chave é a questão da condição climática também, que vai definir se eu posso ou não fazer gotas muito pequenas. Então, se a condição está favorável, eu posso pensar num volume de aplicação menor, em fazer gotas finas ou muito finas, com meu cone vazio, mas se a condição climática está desfavorável, aí eu tenho que eliminar a utilização de gotas finas e muito finas e pensar em utilizar gotas da classificação média para inseticidas e fungicidas. Então, ponta e pressão adequada são pontos chaves para que a gente obtenha a nossa gota desejada. Agora, uma imagem que eu quero compartilhar aqui, vamos fazer o compartilhamento. Só um momento. Vamos ver se vai dar certo. Tá, estamos aguardando aí. Só dá uma checada no seu áudio novamente, Paulo. Ok com áudio e está compartilhando a tela. Então sempre que eu compartilhar a tela, eu tenho que acionar novamente o meu áudio. Ok. Então, essa imagem que eu quero mostrar, ela mostra que conforme a necessidade de cobertura, eu vou ter que fazer um tamanho de gotas adequado, e isso vai envolver um maior ou menor risco de deriva. Então, onde eu necessito de maior cobertura, por exemplo, a gente fala que inseticidas e fungicidas, a gente precisa de uma cobertura no alvo, no mínimo de 50 gotas por centímetro quadrado, quando a gente fala em aplicações terrestres. Então, isso aí vai exigir que eu tenha que trabalhar com gotas menores. E com isso, o meu risco de deriva é bem maior do que quando eu falo, por exemplo, numa cobertura de uma dessecação com glifosato, onde 20 gotas por centímetro quadrado já é uma boa cobertura. Então, menos gotas significa que eu posso fazer maiores gotas, com isso eu vou ter um baixo risco de deriva. E uma outra imagem aqui eu vou tentar compartilhar a animação. Vamos ver, está em tela cheia aí? Vocês estão me visualizando e me ouvindo? Está em tela cheia, Paulo. Beleza. Então, aqui, eu estou citando que, à medida que eu aumento a taxa de aplicação, eu tenho que fazer gotas maiores e se eu reduzo o volume de aplicação, para manter uma mesma quantidade de gotas ou a mesma cobertura necessária no alvo, eu tenho que fazer gotas menores. Então, nessa imagem aí, colocou quantidades iguais de bolas, né, de tênis, num caso, e de gude no copo, mas eu tenho a mesma quantidade. Para isso, eu tive que diminuir o tamanho das esferas, no caso do copo menor, né? É o mesmo conceito, é o mesmo raciocínio que tem que ser adotado quando a gente fala em reduzir volume de aplicação nas nossas pulverizações. Ainda a questão de horário, né? Então a gente tem o termo janela de aplicação. Eu tenho que trabalhar minhas aplicações dentro de uma quantidade de horas do dia onde eu tenha aquelas boas condições climáticas, né? Temperaturas mais amenas, a umidade do ar tem que estar mais elevada para que eu tenha pouca perda de gotas por deriva e evaporação.
E, além disso, temperatura também tem que estar dentro de um limite adequado. Então, aqui um exemplo para a gente entender isso. Eu peguei um gráfico de monitoramento climático de temperatura, representado aqui por essa linha verde. Aliás, desculpa, a temperatura seria a linha laranja, que sobe aqui, ó, no meio do dia e à tarde, ok? E vai caindo à noite. Peguei umidade relativa. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, não estão, gente? Sim, dá para ver. Ok. Umidade relativa à curva verde, que sofre um declínio na parte central do dia. E vento, né, um dia do ano, um comportamento que é típico, que é maiores valores de velocidade do vento, está representado aqui por essa curva azul. Então, se a gente for adotar alguns parâmetros para evitar perdas em pulverização de clima, nós vamos falar em não pulverizar com ventos acima de 15 km por hora. Então, nesse dia aqui, se eu for criar, então, uma limitação de vento inferior a 15 km por hora, eu lancei agora uma linha na velocidade do vento à esquerda, 15 km. E pegando agora a curva de vento, que é a curva azul, eu consigo, então, criar uma restrição de vento nesse dia para que eu não aplique. E se eu for agora considerar temperatura, normalmente a gente fala que não deve pulverizar quando a temperatura está acima de 30 graus. Nesse dia aí a temperatura esteve abaixo de 30 graus. Observem que a primeira escala à esquerda, essa que está cinza, é temperatura, né? O valor superior lá é 30 graus. Então, não houve restrição por temperatura. Agora, umidade relativa, a gente tem também uma restrição tradicionalmente adotada de não pulverizar se a umidade estiver abaixo de 50%. Então, eu vou lançar aqui a linha de 50% de umidade relativa, essa linha aqui, que está cruzando com o gráfico de umidade em 2 pontos, aqui onde eu posicionei o mouse, e agora aqui à direita. Então, gerou essa restrição de horas do dia para pulverizações em função de baixa umidade. Se eu somar agora essas duas janelas aqui de restrição por vento com a restrição pela umidade, está determinado nesse dia aí qual foi, então, o período inadequado não recomendado de aplicações. E o que sobra, então, seria a nossa janela de aplicações possíveis, considerando temperatura, umidade do vento e umidade do ar e velocidade do vento. Agora, a gente não pode esquecer que nesses horários que normalmente são os mais adequados, de manhãzinha, à tardezinha, entrando pela noite adentro, nós ainda temos um risco de um outro problema do clima, que é orvalho e também inversão térmica, né? Orvalho, qual que é o problema do orvalho? Escorrimento, e com isso o produto escorre para o solo e não vai fazer seu papel na planta, ok? Uma visualização também para ficar bem claro que o clima impacta muito na cobertura do alvo, são essas coletas feitas de papel sensível no mesmo dia, onde mudamos simplesmente o horário da aplicação. Esses papéis estavam na lavoura de soja com 1,10 m de altura, foram posicionados na mesma posição, nas mesmas plantas, usando manequins. Então, os da esquerda, a gente vê claramente que a cobertura foi bem superior aos da direita, porque a condição climática na direita foi inadequada, né? Temperatura mais elevada, umidade relativa do ar bem mais baixa, então houve uma perda muito grande de gotas por evaporação dessas gotas. Bom, então nós comentamos, gente, que temperatura, umidade, vento e o risco de orvalho são importantes e citamos aqui alguns parâmetros, né? A temperatura não deve ser superior a 30 graus, a umidade não deve ser inferior a 50%, mas isso ainda é uma coisa meio engessada. Então, a melhor referência hoje para se definir pulverizo ou não pulverizo é o chamado ΔT. Hoje, a maioria dos monitores climáticos mais modernos, eles informam esse parâmetro. E ΔT, gente, é simplesmente a diferença entre a temperatura de um termômetro chamado de bulbo seco, que é o termômetro normal, da temperatura de um termômetro que apresenta o bulbo úmido. Você imagina aquele termômetro de mercúrio, você coloca ali um cadarço no bulbo de mercúrio dele e enfia num copo d'água. Esse termômetro vai sempre marcar uma temperatura menor do que o termômetro seco. Então, a diferença entre as duas temperaturas é o chamado ΔT. Se esse ΔT for maior que 8 graus, significa que o clima está seco demais, ou seja, baixa a umidade relativa, e o ΔT menor que 2 é o contrário, o clima está úmido demais, então já há o risco de ocorrer orvalho, escorrimento do orvalho. Então, o ideal é não pulverizarmos se o ΔT estiver acima de 8 ou abaixo de 2.
independente da temperatura e da umidade relativa, o ΔT já abrange esses dois com mais flexibilidade, ok? Então, aqui a gente apresenta um quadro de referência de quando pulverizar. A gente tem aqui lançadas as curvas de ΔT, entre 2 graus e 20 graus, e uma região em verde aqui nesse quadro, onde seria condições adequadas para aplicação, que está exatamente envolvendo entre a curva de ΔT2 e a curva de ΔT8, ok? Bom, é um pouco complexo aqui, né, gente? Mas com o tempo a gente pode, depois, em outras oportunidades, em outras lives que a gente certamente poderá fazer, vamos fazer, com certeza, explicar com mais detalhes esses aspectos, ok? Continuando aqui o nosso bate-papo, avaliar o que a gente está fazendo é importante, né? Lembrar daquela sigla, colocando os vários pontos que a gente já abordou, e a gente tem que usar, então, ferramentas para se avaliar as aplicações, o equipamento. Então, citando, né, o papel sensível, e lembrar que hoje a gente tem aplicativos, softwares de interpretação dessas imagens. Destacando aqui, a gente tem hoje 3 softwares bem atualizados que estão funcionando direto no smartphone. Eles usam um sensor externo que se comunica via Bluetooth com o smartphone, e o smartphone processa a imagem de um papel sensível que você coletou, gerando uma série de informações. Outro aspecto que a gente já citou anteriormente é avaliar a distribuição da nossa barra, usando a mesa de checagem de distribuição. E hoje a gente tem outros recursos mais tecnológicos, né? Utilizar os mapas de aplicação que são gerados pelos controladores eletrônicos. Podemos também fazer imageamento com drones de uma área após a aplicação. Por exemplo, se é uma dessecação, eu levanto o drone, corro a área e vejo se não houve falhas, né? Seja por má distribuição ou seja por erros aí de procedimentos durante aquela aplicação. E esses drones, né, eles podem trabalhar com os chamados sensores multiespectrais, que conseguem detectar diferenças no caso da lavoura, onde a gente não percebe a olho nu, mas com as imagens geradas com esses sensores multiespectrais, consegue-se gerar mapa aí mostrando variação de cores na lavoura, que vão significar, seja uma infestação de praga ou áreas de doença na lavoura, né? Alguns focos ali na lavoura de doenças e maiores lesões nas folhas. Então, são ferramentas que podem e devem ser utilizadas. Fechando esse tema, gente, todos esses aspectos que a gente comentou até o momento, primeiramente, só confirmar, tá me ouvindo tudo certinho aí, Adeilson? Estou ouvindo bem, Paulo. Beleza. Pode seguir. Fechando, então, todos esses pontos que nós colocamos, todos eles se enquadram na famosa lei do mínimo, que foi criada pelo químico alemão Liebig, né, que estudou, foi o pai aí da fertilidade de solos, nutrição de plantas, onde ele percebeu que dos 14 nutrientes que são essenciais para as plantas, todos têm que estar em bom nível no solo. Se você tiver um deles em baixo nível, esse elemento já vai ser o fator limitante à produtividade. Então, essa é a lei do mínimo, que o exemplo físico é um barril com réguas de diferentes níveis. A gente nunca vai conseguir colocar água nesse barril além dessa régua que está mais baixa. Essa régua representa o nosso fator limitante. Então, qualquer um desses aspectos que a gente citou aqui hoje para vocês, seja o momento, equipamento, tamanho de gotas, questão de horário, clima, avaliar o que está fazendo, a qualidade da distribuição embaixo da barra e outros pontos mais, podem ser o nosso fator limitante, e esse fator limitante é o que vai limitar a eficiência do controle e onde vão ocorrer perdas na produtividade. E lembrar que o pulverizador é a máquina que mais vezes passa na lavoura, então, cada passada que a máquina fizer com alguma falha na aplicação, vai gerar uma queda, um degrau que cai na produtividade, e esse degrau não recupera mais, ok? Bom, aqui eu encerro, então, a resposta a essa sua última pergunta, Deilson. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para a gente partir para a próxima. Tranquilo. Quantas particularidades? Ou seja, o que a gente observa é assim, ó, a indústria química fez um trabalho muito grande, desenvolver, elaborar um defensivo agrícola, né? Quantos anos de pesquisa aí, e esse produto, então, agora ele vai para o mercado, e para ser utilizado, aí aplicado, pulverizado, tem que ter uma recomendação técnica, uma prescrição de uso, ou seja, uma receita agronômica. Então, aquilo que o Agric se propõe a fazer, né? Tanto por meio de uma plataforma web, tanto por meio de um aplicativo que nós já estamos em lançamento e preparando para lançar no mercado. Então, é essencial que o profissional siga essas recomendações técnicas. Só que agora, não basta isso ser bem feito, até na prescrição da receita, e chegar no campo, a aplicação não ser condizente, ou seja, de acordo com o que você falou, cada caso é um caso, né, Paulo?
Não tem uma receita de bolo, né? Com certeza. Então, a gente vê que, às vezes, é muito comum, Paulo, às vezes a gente se deparar com algumas recomendações, assim, que o profissional coloca na receita, porque tem esse campo na receita agronômica para se colocar, inclusive, tem alguns estados que exigem, é obrigatório. No Paraná, um exemplo, tem que ter qual que é o bico da aplicação e qual que é o pulverizador do agricultor. E, às vezes, ele coloca na receita agronômica bico leque. Ou seja... Sem especificar, né? Exatamente. Então, ou só bico cone, né? Então, de acordo pelo que você disse aí, deixou bem claro, é muito importante ele saber o que ele está aplicando, o que tipo de produto que é, densidade foliar, né, Paulo? Sim, corretamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, a bula dos produtos já fala em classe de tamanho de gota para o produto ser aplicado. No Brasil, ainda não estamos nesse nível, mas... embora ainda não exija essa exigência oficial dessa informação constar no receituário, o ideal é que todo profissional, todo agrônomo tenha o conhecimento, se instrua com esse conhecimento e passe a informar na receita que tem que usar o bico modelo tal, numeração tal, na pressão tal, gerando classes de gotas de tal classe de tamanho de gotas. Aí sim você está fazendo uma recomendação mais precisa e mais técnica. Excelente. Agora, Paulo, tem uma dúvida aqui. O que é mais importante, rendimento de trabalho ou a qualidade das aplicações? Bom, aí nós temos que ver o que é o objetivo das aplicações, é realizar um controle com eficiência. Então, a eficiência do controle está mais ligada à qualidade das aplicações. Então, é muito importante realmente preocupar mais com a qualidade do que com o rendimento, tá? Nesse aspecto, a gente pode dizer o seguinte: são vários aspectos que impactam o rendimento, e o produtor, muitas vezes, a primeira coisa que ele pensa é a baixa vazão, não é isso? Então, lembrar que baixa vazão envolve riscos, né? Porque nós estamos falando em ter que trabalhar com gotas de menor tamanho, que são mais suscetíveis às perdas por deriva e evaporação. Pra você ter ideia, quando eu falo em usar um cone vazio, gente, eu estou fazendo gotas da classe fina ou muito fina. Isso significa que metade do volume que eu estou pulverizando, no mínimo metade do volume que eu estou pulverizando, vai estar com gotas menores aí do que 150 micrômetros. Você pensa, isso é 1,5 a espessura de um fio de cabelo. São gotas muito facilmente carregadas pelo vento, né? Aí entra a questão, mas vamos trabalhar de manhãzinha e à tardezinha, à noite, para compensar. Realmente tem que fazer isso. Se eu vou falar em baixa vazão para ganhar rendimento, tem que preocupar mesmo muito com as condições climáticas. É necessário usar o monitoramento climático, usar monitores climáticos portáteis. Lembrar que hoje a gente tem já a possibilidade que esses monitores climáticos, essa tecnologia já vem embarcada no próprio pulverizador, né? Alguns fabricantes já te oferecem como um opcional você ter um monitor climático embarcado na cabine, informação presente na tela ali do monitor, temperatura, umidade, vento. Ele pode disparar um alarme, inclusive, se algum dos parâmetros, por exemplo, se o ΔT passar de 8, ele vai e aciona um alarme ali na cabine, indicando que você não deveria fazer aquela aplicação, especialmente se a gente estiver falando de gotas finas ou muito finas. Então, a gente tem que pensar que baixa vazão não é a única ferramenta para otimizar rendimento. Podemos priorizar outros aspectos para ganhar rendimento. Entre eles, abastecimento com calda pronta. Se não tem ainda o abastecimento com calda pronta, toda a logística você já pode trabalhar nela, né? Que é sempre estar com a máquina, o tanque onde se prepara a calda próximo de onde o pulverizador está trabalhando, todo o ferramental adequado está ali próprio, trabalhar com bombas aí, mangueiras de 2 ou 3 polegadas para ter agilidade também no abastecimento do tanque. E volume de aplicação seria, na escala de prioridades, a última ponto a se mexer para ganhar rendimento operacional. É aquela história, você quer rendimento ou você quer qualidade, né? Se eu quero qualidade, volume de aplicação tem que ser deixado em último ponto. Vamos tentar primeiro otimizar todos os outros aspectos que geram o nosso rendimento operacional. Acho que está respondido, né? Sim, com certeza. Agora, sim, até aproveitando aí esse ponto ainda, porque é um ponto de dúvida que eu vejo, às vezes, para muitos profissionais aí, Paulo, essa questão de vazão, né, baixa vazão, volume de calda, né, ou seja, taxa de aplicação. Às vezes, as bulas dos fabricantes, ela diz assim, ó, de 200 a 600 litros de calda por hectare, né? Uhum. E, às vezes, o profissional, ele fica e agora, o que eu coloco? Eu coloco o mínimo, coloco o máximo? Você quer aproveitar esse momento só para poder dar uma pincelada nisso, Paulo?
Posso. Bom, aí é um assunto delicado para a gente falar, porque as nossas bulas estão totalmente desatualizadas, né? Como eu comentei, já era para estar constando recomendação na bula de classe de tamanho de gotas a ser utilizada, e os volumes que se preconizam nas bulas são volumes que servem para garantir a segurança das empresas que fornecem esses produtos. Ela põe um volume lá de 200 a 600 litros, então qualquer produtor que fizer uma baixa vazão, ele já está eximindo a empresa da responsabilidade se aquela aplicação não funcionar. É uma garantia para a empresa que o risco da baixa vazão é uma decisão do produtor. A empresa não pode assumir o risco de uma técnica de baixo volume de aplicação, porque ela não recomenda isso, né? Então, hoje estão se praticando esses volumes aí abaixo dos volumes que estão na bula, é uma realidade, né? A gente não pode fugir disso. O que tem que preocupar, então, é fazer esse baixo volume com responsabilidade e qualidade, como a gente já citou. Vamos preocupar muito com o monitoramento climático, respeitar as condições climáticas, porque comparando com a aplicação com volumes normais, 100, 200 litros de calda por hectare, que seria o mais recomendado, a baixa vazão, o baixo volume de aplicação não é uma técnica segura, porque ele está mais suscetível, né, essas questões de temperatura, umidade, vento, que acarretam mais perda de gotas por evaporação e deriva, como a gente comentou, certo? Ok, Paulo, excelente. Mas agora aqui, ó, uma outra pergunta aí. Para poder Sim. ganhar rendimento operacional nas aplicações, como que se pode ganhar esse rendimento operacional? Acabou que eu acho que eu já antecipei a resposta, né? Citando que eu tenho que ganhar mais rendimento através de otimização do abastecimento, procurar também adotar estratégias em onde eu possa ter uma maior janela de aplicação. O que eu quero dizer com isso? Eu faço só baixa vazão, eu vou passar a fazer baixa vazão somente nas horas adequadas e eu posso ainda adotar uma técnica de maior volume de aplicação nas horas que não são tão perfeitas, trabalhando, por exemplo, 120 litros de calda por hectare, nos horários onde a temperatura já não estaria adequada para eu fazer minha baixa vazão com gotas finas ou muito finas. Aí eu consigo ganhar mais 2 ou 4 horas de trabalho por dia se trabalhar com gota média nesses horários mais críticos, né? Basicamente é isso aí, procurar ganhar tempo no abastecimento, o esquema de calda pronta, ele é essencial nesse aspecto, tá? E reduzir volume de aplicação, que vai exigir que eu tenha que trabalhar às vezes à noite, né? Pensando em condições climáticas mais favoráveis. Ótimo. Já que você falando trabalhar à noite, diz aí para nós sobre aplicações noturnas de defensiva. E quais são as vantagens e desvantagens? Bom, eu diria que são mais vantagens do que desvantagens, né? Do ponto de vista de perda de gotas, ela por deriva e evaporação, ela vai ser menor certamente, que nós vamos ter temperaturas mais amenas, maiores umidades do ar e menores velocidades do vento. Agora, à noite, a tendência é, caminhando para a madrugada, a umidade relativa do ar vai aumentando, aí vai ocorrer o quê? A umidade do ar chegando em 100%, essa umidade que está no ar vai se transformar em, que estava na forma de vapor, começa a se condensar na forma de gotículas que vão depositar nas folhas, que é o orvalho. Então aí começa o nosso primeiro problema. Se eu estou, por exemplo, fazendo a dessecação à noite, só um momentinho, deixa eu passar um caminhão aqui, home office tem esses probleminhas, né? Exatamente. Fazendo uma dessecação à noite, eu vou ter, no caso do glifosato, se eu estiver aplicando, vamos dizer, lá para 2 horas da manhã, começou a orvalhar em cima da folha, ainda não está escorrendo, eu vou falar, não está escorrendo, eu vou continuar aplicando. Mas a folha com umidade em cima, quando a gotinha que está carregando o glifosato cai em cima da folha, o sal que está nessa gota, ele vai se diluir agora na umidade total da folha, e com isso você tem uma concentração muito menor do sal na superfície da folha, em contato com as células onde ele seria absorvido. E no caso do glifosato, a primeira etapa da absorção dele é uma etapa por difusão. O sal passaria da parte externa, onde ele está muito concentrado numa gota, para o líquido no interior da célula que não tem esse sal. Então, quando a folha fica orvalhada, o sal diminui a concentração, você vai prejudicar a velocidade dessa absorção inicial de difusão aí do glifosato. E outro problema é se agora esse orvalho atingir um volume tal que começa a escorrer. Aí a situação fica mais crítica, né? Ele começa a escorrer junto com o orvalho para fora do alvo. Então nós temos que realmente ter o monitoramento climático e parar a aplicação quando, no meu caso, eu sugiro que se adote o ΔT. Se o ΔT chegou
a 2 graus ou abaixo de 2 graus centígrados, o ΔT, é hora de eu parar a minha aplicação, porque é indicativo que o orvalho já está para começar, tá? Voltando aqui a outro aspecto da sua pergunta, eu falei que benefício é temperatura, vento e umidade favorável. Temos que preocupar com essa questão do orvalho. E outro problema que pode ocorrer, que normalmente ocorre ou à noite ou de manhãzinha, é a inversão térmica, né? Que é aquele fenômeno do clima que você olha na paisagem de manhã cedo, é muito comum, especialmente nessa época fria do ano. Você vê aquela neblina fazendo uma camada horizontal bem definida, o ar totalmente parado. Então, a inversão térmica ela pode ocorrer também à tardezinha, entrando pela noite adentro. E um dos sintomas da inversão é o quê? Vento zero, ou vento próximo de 2 km por hora. Nesse caso, nós temos que adotar o critério também de vento mínimo 2 km por hora, para garantir que a gente não tenha a inversão térmica à noite. Então, assim, de modo geral, a aplicação noturna ela é favorável, tá? E envolve alguns riscos, né, que tem que ser administrados, ok? Tomar cuidado também com a questão de segurança dos trabalhadores, se tem mais riscos aí de animais peçonhentos, predadores, obstáculos, você tem que estar utilizando o GPS também para fazer o balizamento, né, já não vai poder contar com a tecnologia antiga de marcação de espumas, ok? Ok, excelente. E, Paulo, diga-se para nós aí um pouco, comenta aí sobre as inovações tecnológicas recentes aí, a partir de equipamentos, as tecnologias envolvidas. Essa pergunta é interessante também. Ela, se fosse respondê-la, a gente ficaria horas aqui falando de muitas novidades. Mas eu preparei só dois temas para falar aqui, nesse bate-papo de hoje. Um é a chamada pulverização pulsada, ou esquema PWM. O que é isso? Você tem em cada corpo de bico na barra uma válvula solenoide que ela é controlada eletronicamente e ela vai pulsar em frequência, dependendo aí do equipamento, né? Por exemplo, eu posso citar aqui dois exemplos. Você tem da John Deere o equipamento que se chama Exact Apply, quer dizer, aplicação exata. Da Raven nós temos o Hawkeye, que o bico pulsa, na John Deere ele pulsa 15 Hz ou 30 Hz. O que quer dizer 1 Hz? É um ciclo por segundo. Então, se eu falo que ele está pulsando a 15 Hz, ele estaria pulsando com a frequência de 15 vezes por segundo. 30 Hz, 30 vezes por segundo, o bico está abrindo e fechando. E PWM, que é Pulse Width Modulation, significa modulação da amplitude do pulso. Isso diz o seguinte, o equipamento consegue controlar dentro daquele pulso uma percentagem de tempo que ele fica aberto e uma percentagem que ele fica fechado, ou seja, você consegue administrar a vazão do bico independente da vazão dos demais bicos da barra. Então, o bico pode, por exemplo, pulverizar entre 25% a 75% da vazão normal dele, com essas oscilações que o equipamento pode fazer nessa pulsação. E com isso eu tenho, por exemplo, quando a máquina está fazendo uma curva, se eu não tenho esse esquema de PWM, a tendência é a parte interna da curva, né, a barra que está na parte interna da curva passa a andar mais lento. E a extremidade da barra que está externa na curva passa a andar mais rápido. Então você começa a ter diferença de volumes de aplicação dentro de uma curva. Quando você usa o sistema PWM, não. Quando a máquina está fazendo uma curva, o que ele vai fazer? Ele vai ajustando a vazão de cada bico, a parte que está andando mais lenta, a extremidade que está dentro da curva, uma vazão menor nos bicos para compensar a menor velocidade. E na parte externa da curva, uma vazão maior nos bicos, compensando a maior velocidade. E com isso você tem ao longo de todas as curvas a aplicação uniforme, como se a máquina estivesse andando numa velocidade constante em linha reta. Outro benefício, né, desse sistema PWM, que já é conhecido há mais tempo, é que você tem a possibilidade também de fechar ponta a ponta à medida que vai entrando, né, cada ponta está entrando numa área que já foi aplicada. Outra tecnologia interessante, até já comentei aí no nosso bate-papo, é os monitores climáticos embarcados. Então, eu vou citar aqui um equipamento, né, no caso o GS4 da John Deere, o monitor GS4 da John Deere. Ele permite você acoplar com um acessório, que é esse monitor climático, que vai, então, você pode administrar ali no monitor as seguintes informações. Eu quero definir uma temperatura limite para você disparar um alarme, uma umidade relativa limite para me disparar um alarme e um ΔT limite para disparar alarme ou uma velocidade do vento. Se qualquer um desses parâmetros atingiu aquele limite pré-estabelecido, ele vai acionar um alarme, ele vai botar a tarja vermelha ali naquele parâmetro, te orientando, então, a parar a aplicação
ou mudar a sua estratégia, né? Aumentar o tamanho de gota pode ser uma solução nesse caso, ok? Ok, rapaz, quantas novidades aí, excelente, ajudando muito aí o produtor rural, né? Sim, com certeza. Essas tecnologias para que você tenha sucesso aí numa aplicação correta e segura. Paulo, olha só, te agradeço muito, tá, pelo seu tempo aí. Em breve nós já vamos estar definindo um próximo tema com um bate-papo como esse, tá? A gente vai Vai ser estar um convidando o prazer. pessoal, tá bom? Nós temos muita coisa para falar aí sobre tecnologia de aplicação, né? É um tema aí que ele abre um nicho muito grande, né? Um leque enorme aí. Então, Sim. querendo dizer para os nossos espectadores aí que a gente vai fechar agora o formulário, querendo realizar o sorteio, aí ao vivo dessas assinaturas, e vamos convidar o John aí para nos ajudar aí, né? Eu acho que vocês estão vendo a fotinha dele já faz tempo, o que o John vai fazer aí, né? Ele não falou nada até agora, então ele vai nos ajudar no auxílio aí do sorteio. Tá bom, John? Fica à vontade aí para nos auxiliar. Você está por aí, John? Alô? Opa, tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sim. Estamos ouvindo. Aí, tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos encerrar, né, agora as inscrições aqui no formulário e vamos ver quem serão os sorteados. Só um minutinho. Enquanto isso aí ocorre, só avisar vocês se forem sorteados, a nossa equipe vai entrar em contato com esse ganhador e ele vai ter até 3 meses para poder resgatar a sua assinatura mensal, tá bom? Exatamente. Eu ia falar que eu mesmo, né? Ia entrar em contato, mas o Matheus já falou. É isso aí, Joy. É exatamente isso. Deixa eu explicar como é que durante a live estava disponível um formulário para preenchimento. E aí, quem preencheu esse formulário ganhou um número aqui com a gente, né? Um número de 1 a 100. Então, a gente vai usar o site sorteador e sortear o número de entre 1 e 100 para saber quem ganhou a assinatura de um mês do Agric. Então, é hora de cruzar os dedos e vamos para o sorteio. Um abraço para o Faisal, que eu estou vendo que está presente aqui. Excelente. E daqui a pouco nós vamos responder as perguntas aí, ó. Exatamente. Só para deixar avisado, pessoal, quem tiver sorteado e tiver na live, por favor, se manifesta. Faz um eu ganhei. Opa, tô feliz, fui sorteado. Só para a gente poder identificar aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa sorteada é o Eduardo Lima Grácio. Eduardo Lima Grácio, se você estiver na live nos assistindo. Parabéns aí, Eduardo. Parabéns. Primeiro ganhador aí. O segundo, Romeu de Paiva Neto Carneiro. Se tiver aí também, parabéns aí, Romeu. Um mês aí de Agric. Vamos ao terceiro. Lucas Pedroso dos Santos. Parabéns, Lucas. Lucas, parabéns. Ganhou um mês aí também. O quarto sorteado. Jéssica Schmidt Bellini. Olha aí. Acho que é esse mesmo o sobrenome. Jéssica, parabéns. Ganhou aí. Isso, Jéssica Bellini fica mais fácil. E aí, nosso último sorteado, Marcos Eusébio Nunes. Olha aí. Parabéns, viu, Marcos? O pessoal estava se manifestando aí. Então, galera, é isso. Parabéns a todos que ganharam, né, o sorteio. Eu entrarei em contato com vocês amanhã, explicando um pouco mais desse mês gratuito, falando um pouquinho mais do Agric. E é isso. Agora vamos voltar para as perguntas. Vou voltar para o meu anonimato aqui. Valeu, boa tarde a todos. Obrigado aí, viu? Nada. Nós queremos
Lembrar aí também que, às vezes, aqueles que não foram sorteados, o Agric oferece um teste gratuito de 7 dias, tá? Quiser conhecer a plataforma lá, fique à vontade lá no nosso site, agric.com.br. Então, vamos aqui às perguntas, Paulo. Vamos aqui responder perguntas aqui. Vamos responder as perguntas. Vamos lá. Temos uma pergunta que chegou aqui por fora, que você poderia responder para nós. Poderia falar um pouco, é do Marcos Nunes. Poderia falar um pouco a respeito dos problemas com inversões térmicas e os fatores provocadores? Você deu uma pincelada aí, né? Mas aí fica à vontade para poder... Perfeito. Então é o seguinte, a inversão térmica nós comentamos rapidamente, vamos detalhar um pouquinho. O sintoma típico é aquela camada horizontal de neblina na paisagem. Com isso, a gente tem que, se você estiver também andando num carro, na estrada de terra, você vai observar, a poeira levanta, não vai nem para um lado nem para o outro, quer dizer, a gente não tem vento. E a poeira fica em suspensão no ar. Então, você imagina que o comportamento das gotas seria exatamente o mesmo, aquelas gotas mais finas, né, que normalmente a turma da baixa vazão tem que fazer, nesses horários aí. Então, você vai ter as gotas ficando em suspensão no ar, elas não vão penetrar na lavoura, tá? E pode dar uma brisa e levar isso a quilômetros de distância. Em aplicações aéreas, então, nem pensar em aplicar com inversão térmica, tá? O que provoca a inversão térmica? É o seguinte... numa situação normal, você tem, chegou à tarde, a temperatura do solo está uma, a temperatura do ar está outra, chegou à noite, o ar começa a esfriar, o solo também começa a esfriar. Chegou de manhã, se o solo tiver mais frio do que o ar que está acima dele, esse ar não vai se aquecer em contato com o solo, e muitas vezes está nublado, né? Então a gente tem aquela situação onde eu tenho ar frio aqui embaixo, e ar quente lá em cima. Se o ar frio não esquenta, ele não sobe. Eu não tenho as correntes de convecção, ar quente subindo, ar frio descendo, que é isso que provoca os ventos, e é isso que vai movimentar as gotas também, fazendo elas descerem. Então, normalmente a inversão térmica ela vai ocorrer nessas épocas do ano, como agora, onde as noites são maiores que os dias, né, no inverno, chegando perto do inverno, e o céu é estrelado à noite, ou seja, você não tem nuvem, não tem aquele efeito de estufa, então o ar perde calor rapidamente à noite, o solo esfria muito à noite, e você tem essa situação, então, do ar ficar frio embaixo, não ter como subir, e com isso cria-se a situação de inversão térmica, que é realmente um problema, especialmente se a gente fala em aplicações com gotas mais finas ou muito finas, vamos dizer assim, que ficam suspensas e não penetram na lavoura. Ótimo, Paulo. Uma pergunta aqui do Fernando Freitas. Ele diz, trabalho em uma usina onde se trabalha com calda pronta. Uma de nossa preocupação é com o pH da água para herbicida. Deve-se ter esse cuidado mesmo? Sim, existem várias tabelas, né, mostrando pHs mais adequados para cada produto. E tem que tomar cuidado nesse aspecto, porque, por exemplo, em agricultura, muitas vezes se mistura, né, no caso da soja transgênica, você mistura herbicida com inseticida, às vezes já um herbicida com fungicida, e o pH que é ideal para o herbicida pode não ser o pH ideal para o fungicida ou para o inseticida. Então temos que tomar cuidado que uma mistura pode prejudicar a ação de um determinado dos produtos que estão na mistura em função dessa diferença de exigência de pHs, né? Então é importante realmente verificar o pH da calda, se ele está dentro do pH preconizado para aquele produto. E a informação específica, o ideal é procurar junto a cada fornecedor desses produtos, né? Cada fabricante tem como passar essa informação, ok? E só complementando, um ponto que a gente está vendo que é mais crítico até do que pH da calda, gente, é a agitação. Nós temos que dar atenção muito grande para a agitação de calda. A gente pode até abordar esse tema aí numa live futura, porque a gente está hoje com problemas de agitação no preparo de calda e durante as aplicações, tá? Temos que otimizar agitações. Ótimo, excelente. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta aqui. Deixa eu pesquisar aqui também. Isso, você tem acesso a elas aí, você pode... Enquanto isso, eu vou cumprimentar o pessoal aqui que participou, mandou o seu olá aí. Felipe de Sapinheiro, tá, que está assistindo a gente, tá, ele estava atento lá quando o áudio caiu um pouco, quando você estava falando de gotas, né, mas depois você retornou. Angélica lá da Domingues, Castro,
Ela dizendo aí, ótima live, equipe Conect Agro de Rio Verde, Goiás, junto com a Agric, junto aí com a Coman e a Seta também agora, aí, pulverização, precisando desse pessoal especialista em pulverização aí, tecnologia de aplicação. Até aproveito aí para dizer que tivemos o privilégio de aprender muito com o Paulo Coutinho, Carlos Cordeiro, lá nos anos 99, 2000, 2001, tivemos juntos, né? Trabalhando juntos, aprendi um pouco sobre tecnologia de aplicação com eles. Excelente. Eu acho que eram essas perguntas aí, né? A Julie, que está lá nos bastidores, se ela tiver alguma que eu não estou verificando aqui, ela pode até nos apontar. Pessoal, aproveito aqui, desculpa te interromper, eu estou colocando meu e-mail aqui, tá, no chat, estou à disposição de todos vocês para dúvidas posteriores. Ótimo, ou qualquer necessidade aí que vocês tenham nessa área. Ótimo, excelente, excelente. Depois nós vamos abordar aí também nas lives futuras, até mesmo o programa de treinamento de vocês, viu, Paulo Coutinho? Sim, com prazer. A gente temos um módulo bem legal de treinamento presencial, estamos criando treinamentos online também, tá bem interessante essa demanda atualmente, e a gente está se esforçando bem nisso aí, já criando alguns produtos para atender aí diferentes setores, né? Nós estamos trabalhando muito na área de florestas também, além da agricultura. Na floresta, nós já estamos iniciando essa semana uma segunda aula, um treinamento bem legal aí, com 3 módulos, um módulo básico, um módulo médio, um módulo de nível avançado, indo bem em detalhes mesmo, tanto na questão de tecnologia, quanto na questão da mecanização propriamente da aplicação dos defensivos. Paulo, achei aqui uma pergunta do Roberto Rivelino. A aplicação noturna de herbicida funciona? Sim, ela funciona com essa restrição que eu comentei, né, do risco do orvalho, risco de escorrimento, e existem diferenças quando eu falo em herbicida pós-emergente e pré-emergente. No pós-emergente, o risco é maior, essa questão do escorrimento aí e da diluição do produto, né, na umidade do orvalho em cima da folha. Já para pré-emergente, já não existe esse risco, porque o objetivo do pré-emergente é chegar no solo. Então, se houver escorrimento, o produto vai chegar onde precisa chegar, ok? Ok, ótimo. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. Só um instantinho, Paulo, deixa eu ver aqui, ó. Tranquilo. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo, a gente agradece todos aí, tá? Agradecemos aí também Márcia Regina Fischer, lá da Plantec Rio Verde, está nos assistindo aí, ou nos ouvindo. A gente agradece também a Letícia Gervinski, que está aí, também nos assistiu, nos ouviu, Leonardo Finardi, Fabiano Mota, Maurício Motter. A gente agradece a todos vocês aí, pessoal, e fique atento aí à divulgação das próximas lives aí do Agric, em parceria com a Coman e Seta, pulverização. Vamos poder falar sobre muitos assuntos logo à frente aí. Paulo, fica à vontade aí para poder se despedir do pessoal. Ok, Adeilson, mais uma vez, muito obrigado aí pela honra de participar dessa live. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Estamos sempre à disposição de vocês. Eu teclei aqui no chat, não estou vendo o que eu teclei no chat. Não sei se apareceu aí para vocês o meu e-mail, tá? Mas se alguém quiser anotar, é paulo@setapulverização, sem ser cedilha e sem tio.com.br. paulo@setapulverização.com.br. Ok? Muito obrigado. Telefone 31 98464 1263. Repetindo, 31 98464 1263. Ok? Ok. Excelente. Então, Paulo, mais uma vez agradeço aí muito você. Um abraço a toda aí a família, o grupo Coman. E nós nos vemos em breve na próxima live. Pessoal, obrigado também. Um forte abraço e boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, John, e obrigado, Julie, pelo apoio. Valeu, tchau, tchau.